Fala, Itavan, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aula, ainda no capítulo 1, só que hoje a gente vai começar da página 7, né? No outro vídeo a gente chegou até aqui, ó, falando dos alimentos energéticos. Hoje a gente vai continuar aqui dos alimentos reguladores. Como o tema era extenso, eu avisei no outro vídeo que eu ia dividir para não ficar uma coisa tão maçante, não ficar muito tempo de vídeo e ficar uma coisa pesada, ok? Continuando aqui então, alimentos reguladores. Apesar de atuarem em mínimas quantidades, não podem faltar em nosso organismo. São sais minerais e as vitaminas que coordenam nosso metabolismo. Ou seja, ela vai coordenar as funções do nosso organismo, nosso metabolismo, coordena o funcionamento do nosso organismo. A carência ou falta de qualquer vitamina ou de algum sal ou de alguns sais logo é notada, pois não demoram muito para surgirem os sintomas. Então, grifem aqui para mim, ó. Apesar, até aqui, sintomas, ok? Então, grifem esses dois parágrafos aqui para mim, por favor. E aqui nós temos uma tabelinha dos sais minerais. O sódio atua na condução do impulso nervoso, onde eu encontro ele? Sal de cozinha. Potássio atua na condução do impulso nervoso. Mais para frente vocês vão ver a bomba de sódio e potássio, o que ela faz. É encontrado nos frutos, carne e leite. O cloro facilita a digestão, encontrado no sal de cozinha, né? O famoso cloreto de sódio aí. Cálcio, grande quantidade nos ossos, atua na coagulação do sangue e na contração muscular, onde eu encontro leite e derivados, leite, queijo, requeijão, iogurte e vegetais verdes. Fósforo, presente em todos os tecidos, forma o fosfato de cálcio dos ossos, age nos processos energéticos, encontrados em cereais, leites, derivados e carne. Aqui embaixo, ferro, faz parte da hemoglobina das hemácias, transporte de oxigênio na respiração, onde ele é encontrado legumes e vegetais verdes, aí, couve, por exemplo. Magnésio, compõe a molécula de clorofila, encontrado em vegetais verdes, cereais integrais. O iodo, componente dos hormônios da glândula tireoide, algas e animais marinhos. A ausência de iodo, a gente vai ver mais para frente aqui, ó, ela causa uma doença chamada bócio. Deixa eu só mostrar a imagem, ó. Isso aqui é uma carência de iodo, ó, o que pode acontecer com a pessoa, mas já já a gente retoma isso aqui. Enzimas e vitaminas. Moléculas de proteínas moléculas de proteínas que reduzem a energia necessária para uma reação, atuando como catalisadores, isso é, participam da reação sem alterar na quantidade ou na estrutura química. As enzimas quebram um composto em duas moléculas menores ou unem duas substâncias para formar uma molécula de um composto. Então, grifem aqui para mim também, por favor, as enzimas até molécula de um composto. Todas as enzimas atuam sobre determinado substrato, isso é, são sempre específicas. Do mesmo modo, cada fechadura há sempre uma chave apropriada que abre ou fecha o seu segredo. Então, cada enzima só vai atuar em um determinado substrato. Não adianta eu tentar encaixar uma enzima com outro substrato que não é o dela, não vai funcionar. Então, elas têm a sua função específica. As vitaminas são nutrientes reguladores muito importantes, pois participam de inúmeras reações no nosso metabolismo. E mesmo que em menores quantidades, insuficiente ou hipovitaminose, ou ausentes, carência ou avitaminose, os sintomas não tardam a surgir. Ou seja, se eu tiver com pouca vitamina no corpo, logo eu vou sentir as consequências. Logo o meu corpo vai sentir a ausência de vitamina ou a pouca vitamina no meu corpo.
Algumas vitaminas agem como auxiliares nas enzimas, participando da reação química que não ocorreria sem as vitaminas. Então, as vitaminas funcionam aqui, ó, vão auxiliar as enzimas a fazer essa quebra ou união de acordo com a necessidade do organismo. As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis, isso é, dissolve-se em gordura. As demais são hidrossolúveis, dissolve-se em água. Então, grifem para mim também isso aqui, ó. As vitaminas A, D e E são lipossolúveis, dissolvem em gordura, e as demais hidrossolúveis, se quiser marcar aqui, dissolvem em água. Aqui nós temos o quadro de vitamina I, certo? A função dela, o que sua ausência pode causar, que está faltando aqui, mas é a ausência de vitamina, o que a ausência de vitamina causa, e aqui as fontes. Então vocês vão ver isso aqui com mais calma. Se eu for ficar lendo uma por uma aqui, a gente vai perder muito tempo do vídeo. Importante lembrar que o teor de vitaminas diminui consideravelmente quando preparamos alimentos sob alta temperatura, de preferência alimentos frescos. Ou seja, quando a gente cozinha um alimento aí, quando a gente faz o alimento cozido, a gente acaba perdendo parte dessas vitaminas, né? Então, quando a gente consome ele cru aí em forma de salada, a gente acaba aproveitando muito mais as vitaminas do alimento. Água. Também importante na digestão, né? Também importante na alimentação. Considerado solvente universal, é a substância que maior número de outras substâncias consegue dissolver. Grande parte das reações químicas intracelulares, inclusive as reações enzimáticas, ocorre em meio aquoso. O transporte de moléculas dentro de uma célula também depende de água. Então, para que as reações químicas, o transporte de moléculas, as enzimas possam funcionar, o organismo precisa dessa água, certo? É a água que vai ser aí o meio de transporte, que vai ser onde vai ocorrer tudo isso aí. As reações químicas, as reações enzimáticas, o transporte de molécula. Então, a água é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. O ser humano resiste muito mais sem comer do que sem beber água, né? Isso a gente sempre fala. A quantidade de água varia de uma espécie. Daí nós temos aqui um exemplo, né? Medusa, 95%. Ser humano, 66%. Idade, menos água. Ou seja, quanto mais velho a gente vai ficando, menos água nosso organismo tem. Por isso que formam as rugas também. Tecido, nervoso e ósseo, metabolismo, músculo e tegumento. Especialistas afirmam que devemos beber diariamente de 1 a 2 litros de água. Se bem que certos alimentos e outros líquidos que ingerimos também podem entrar no total, pois eles têm bastante água. Maçã, por exemplo, apresenta 84% de água. Pepino e berinjela, 90%. Leite, 87%. Quem já comeu melancia, que não está aí, mas também se pode usar como exemplo, melancia é muito rica em água. Dietas alimentares. Chamamos de calorias uma unidade de medida de energia. O cálculo dessa energia nos alimentos é feito de acordo com a quantidade de carboidratos, gorduras e proteínas e excesso de quilocaloria. Expresso em quilocaloria, que vale 1000 calorias. Uma banana, por exemplo, tem cerca de 100 quilocalorias. Então, ó, grifem para mim aqui, ó. Chamamos de calorias até quilo. 100 quilocalorias. A quantidade de calorias que uma pessoa necessita diariamente deve ser calculada de acordo com a idade, peso, tipo de atividade. Suponha que a necessidade média da população brasileira seja de 2.200 a 2.500 quilocalorias diárias. Não adianta ingerir tais valores calóricos não observando uma dieta balanceada com variedade nutricional. Ou seja, não adianta eu comer essas 2.500 calorias num prato rico em gordura, em um excesso de gordura, por exemplo. Não vai estar dando aos nutrientes que eu preciso para o funcionamento do meu organismo.
Um super hambúrguer duplo tem mais ou menos 570 quilocalorias, portanto, bastaria comer 4 desses sanduíches que chegaríamos à nossa necessidade. Claro que não, faltaria nutrientes e principalmente sais minerais e vitaminas, além daquilo que poderia estar em excesso, a gordura, né? Qualquer tipo de dieta deve ser prescrita por especialistas e não montada por meio de programas de TV, revistas e jornais. Ou seja, não adianta eu fazer essas dietas loucas aí, que a turma vê em revista, vê em jornal, se o meu organismo não vai se adaptar, eu vou estar causando um dano para o meu organismo, certo? Eu vou estar prejudicando. Pode ser que eu fique sem algum nutriente que é necessário para o funcionamento do meu organismo. Então, cada um tem a sua quantidade de calorias de acordo com as atividades físicas que fazem. Por exemplo, se eu pegar um atleta de alto nível, é lógico que o consumo de calorias dele vai ser bem maior. Uma pessoa que tem um serviço pesado, por exemplo, ele tem que consumir muito mais calorias porque ele vai gastar muito mais energia no seu serviço. Quanto uma pessoa que tem um serviço mais leve, que faz uma jornada um pouco mais curta, não precisa tanto assim dessas calorias. Por quê? Essas calorias em excesso, o que a gente não queimar dessas calorias, vão acabar se transformando em gordura e vai ter problemas aqui com obesidade, certo? Aqui vocês vão ler esse trechinho aqui do Conectando, cada um para ver que é a obesidade, e também você sabia, certo? Aqui a gente vai começar a ver alguns problemas causados por má alimentação. Primeiro, desnutrição. Em muitos países em desenvolvimento, a falta de alimento ou dietas irregulares tem levado a uma desnutrição em alto grau, principalmente quando começa desde a fase infantil ou recém-nascida. Muitas crianças não têm sequer leite materno, alimento importante que devem receber até o 6º mês de vida, no mínimo, né? Há um mínimo de calorias diárias que o nosso organismo deve receber, porém, muito mais da metade da população brasileira não consome isso, como resultado da pobreza, da miséria e da ignorância. A insuficiência alimentar pode levar a sérios distúrbios orgânicos, como... Pessoal, vou parar o vídeo aqui, daí no próximo vídeo já começo aqui, ó, da anemia ferropriva, certo? Porque senão vai acabar o tempo do vídeo e vou ficar na metade, ok? Então paro aqui e já volto com a continuidade dessa aula, com a continuação dessa aula, ok?